Parte 5. A forma perfeita de vencer a preocupação. 19. Como os meus pais venceram a preocupação. Como eu já disse antes, nasci e cresci numa fazenda do Missouri. Como a maioria dos sitiantes daquela época, meus pais tinham uma vida muito dura. Minha mãe era uma professora do interior e meu pai era trabalhador rural, contratado por $12 por mês. Minha mãe não apenas fazia nossas roupas, como também o próprio sabão para lavar as roupas. Nós raramente tínhamos dinheiro sobrando, exceto quando, uma vez por ano, vendíamos nossos porcos de engorda. Nós trocávamos nossa manteiga e ovos por farinha, açúcar e café. Com 12 anos, eu não tinha mais do que 50 centavos de dólar por ano para gastar comigo mesmo. Ainda me lembro do dia em que fomos assistir aos desfiles do feriado da Independência, e meu pai me deu 10 centavos para gastar no que eu quisesse. Me senti como o cara mais rico do mundo. Eu caminhava mais de 1 quilômetro para chegar à escola da fazenda, que tinha somente uma sala. Caminhava na neve profunda e com uma temperatura média de 33 graus abaixo de zero. Até os meus 14 anos, nunca tive botas próprias para a neve ou protetores para meus sapatos. Durante aqueles longos e gélidos invernos, meus pés estavam sempre úmidos e gelados. Quando criança, eu jamais imaginei que alguém tivesse seus pés secos e aquecidos durante o inverno. Meus pais trabalhavam como escravos, 16 horas por dia, e ainda éramos oprimidos constantemente por dívidas e má sorte. Uma das primeiras recordações da minha infância foi quando presenciei uma enchente no Rio 102 e vi as águas inundando a nossa plantação de milho e feno e destruir literalmente tudo. As enchentes destruíram nossas plantações por 6 anos consecutivos. Ano após ano, nossos porcos morriam de cólera e nós tínhamos que incinerá-los. Ainda hoje, quando fecho meus olhos e me lembro disso, posso sentir o odor penetrante de carne de porco sendo queimada. Em um determinado ano, não houve enchente. Nós conseguimos uma grande plantação e colheita. Compramos gado de corte e o engordamos com nosso milho. Mas as enchentes bem que poderiam ter destruído nossas plantações de milho naquele ano, porque o preço da carne caiu muito nos mercados de Chicago e depois de alimentar e engordar o gado, nós conseguimos apenas $30 a mais do que pagamos por eles. $30 por um ano inteiro de trabalho. Não importa o que fizéssemos, perdíamos dinheiro de qualquer maneira. Eu ainda me lembro dos filhotes de mula que meu pai comprou. Nós as alimentamos por 3 anos. Contratamos domadores para domá-las e depois as enviamos para Memphis, no Tennessee, e vendemos por menos do que pagamos por elas 3 anos antes. Depois de 10 anos de trabalho duro e extenuante, não apenas estávamos absolutamente sem dinheiro, mas também tínhamos uma dívida enorme. Nossa pequena fazenda estava hipotecada. Trabalhar duro como trabalhávamos não era suficiente sequer para pagar os juros da hipoteca. O banco que detinha o controle da nossa hipoteca insultava e desrespeitava meu pai, ameaçando tomar a nossa fazenda. Meu pai estava com 47 anos e depois de mais de 30 anos de trabalho duro, só tinha dívidas e humilhações. Isso era mais do que ele podia suportar. Por viver sempre preocupado, sua saúde se deteriorou. Ele perdeu qualquer desejo de comer e, apesar do trabalho pesado nas plantações, tinha que tomar remédios estimulantes de apetite e, com isso, perdeu massa muscular. O médico disse à minha mãe que ele não iria durar nem 6 meses. Papai estava tão profundamente preocupado que perdeu, inclusive, a vontade de viver. Eu ouvi minha mãe dizer muitas vezes que quando meu pai ia ao estábulo dar comida aos cavalos e ordenhar as vacas, se ele não voltasse dentro do tempo que ela considerava ser normal, ia atrás dele com medo de encontrá-lo pendurado na ponta de uma corda. Um dia, quando voltou de Maryville, depois de o banqueiro ter dito que iria executar a hipoteca, ele nos contou que, no caminho de volta, parou a carroça em cima da ponte sobre o Rio 102, desceu e ficou parado na beira da ponte, olhando para as águas lá embaixo, debatendo consigo mesmo se deveria ou não pular para acabar logo com tudo aquilo. Anos mais tarde,
Papai me contou que a única razão de não ter cometido suicídio foi a profunda e jubilosa certeza que minha mãe tinha de que se amássemos a Deus e obedecêssemos aos seus mandamentos, todas as coisas acabariam bem. Mamãe estava certa. Tudo acabou bem no final. Meu pai viveu por mais 47 anos e faleceu no ano de 1941 com 89 anos. Durante todos aqueles anos de luta e dor de cabeça, minha mãe jamais se preocupou. Ela levava todos os seus problemas a Deus em oração. Cada noite, antes de se deitar, lia um capítulo da Bíblia. Frequentemente, meus pais liam aquelas palavras tão confortadoras de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar, e onde eu estiver, estejais vós também. Depois disso, nós nos ajoelhávamos em frente às nossas cadeiras, naquela pequena e isolada casa de fazenda no Missouri, e pedimos a Deus amor e proteção. Na época em que era professor de filosofia de Harvard, William James disse: "É óbvio que a cura soberana para as preocupações é a fé religiosa." Você não tem que estudar em Harvard para descobrir isso. Minha mãe não se matriculou em Harvard para descobrir isso. Minha mãe descobriu essa verdade lá naquela fazenda isolada do Missouri. Nem as enchentes, as dívidas ou os desastres puderam sufocar o seu espírito feliz, radiante e vitorioso. Eu ainda posso ouvi-la cantando enquanto trabalhava. Paz, paz, maravilhosa paz, que flui do nosso Pai do céu. Enche o meu espírito, para sempre orarei, em insondáveis ondas de amor. Minha mãe queria que eu devotasse minha vida à vida religiosa. Eu realmente levei a sério a ideia de me tornar um missionário em terras distantes, mas logo em seguida fui para a faculdade e, pouco a pouco, com o passar dos anos, ocorreu uma mudança em mim. Estudei biologia, ciências, filosofia e comparação entre religiões. Eu li livros que explicavam como a Bíblia foi escrita. Comecei a questionar muitas de suas afirmações e comecei a duvidar de muitas doutrinas exigentes ensinadas pelos pregadores daquela época. Eu estava muito confuso. Da mesma forma que Walt Whitman, eu me sentia curioso e tinha muitas dúvidas. Eu já não sabia mais em que acreditar. Não via mais propósito na vida. Parei de orar e me tornei um agnóstico. Eu passei a acreditar que a vida não tinha sentido ou futuro. Acreditava que os seres humanos não tinham mais propósito do que os dinossauros que perambulavam pela Terra há 200 milhões de anos. Sentia que um dia a raça humana iria perecer da mesma forma que os dinossauros. Eu sabia que a ciência ensinava que o Sol estava esfriando lentamente, e se a temperatura caísse mais de 10%, nenhuma forma de vida conseguiria subsistir na Terra. Passei a desprezar a ideia de um Deus bondoso, que havia criado o homem à sua própria semelhança. Eu acreditei que bilhões e mais de bilhões de sóis, flutuando através de um espaço negro, frio e sem vida, tinham sido criados por uma força cega e inconsciente. Talvez eles nem tivessem sido criados de forma nenhuma. Talvez eles tenham sempre existido da mesma forma que o espaço e o tempo sempre existiram. Por acaso eu estou falando que tenho as respostas para todas essas questões hoje em dia? Não. Nenhuma pessoa teve capacidade plena de explicar o mistério do universo. O mistério da vida. Nós somos rodeados por mistérios. O funcionamento do nosso corpo é profundamente misterioso. Da mesma forma que a eletricidade em sua casa. Da mesma forma que a flor na rachadura do muro. E a grama verdinha no jardim. Charles F. Kettering, o gênio que liderou os laboratórios de pesquisa da General Motors, doava $30 mil por ano do próprio bolso à faculdade Antioch para que os pesquisadores descobrissem por que a grama é verde. Ele dizia que se nós fôssemos capazes de transformar a luz do sol, a água e o dióxido de carbono em alimento industrializado, nós seríamos capazes de transformar a civilização humana. Até mesmo como o motor de um automóvel funciona é um mistério. A General Motors investiu muitos anos e milhões de dólares para tentar descobrir
como e por que uma pequena faísca no cilindro pode provocar uma explosão e fazer o carro andar. O fato de não entendermos totalmente o nosso próprio corpo, ou a eletricidade, ou o motor a gás, não nos impede de continuar a usá-los e fazer bom proveito deles. O fato de eu ainda não entender os mistérios da oração e da religião não me impede de usufruir a vida muito melhor e mais feliz que a religião oferece. Finalmente, depois de muito tempo, eu percebi a sabedoria das palavras de Santayana. O homem não foi feito para entender a vida, mas para vivê-la. Eu voltei para a religião. Bom, na verdade, eu ia dizer que eu tinha voltado para a religião, mas isso não seria exatamente a verdade. De fato, eu avancei para um novo conceito de religião. Não tinha mais nenhum interesse em saber sobre os diferentes credos que dividem as igrejas, mas estava tremendamente interessado no que a religião podia fazer por mim, da mesma forma que estava interessado em saber dos benefícios da eletricidade, da boa comida e da água para o meu bem-estar. Esse entendimento me levou a ter uma vida mais rica, mais feliz e mais plena. Mas a religião é muito mais do que isso. Ela nos revela valores espirituais. Ela me traz, como nas palavras de William James, um novo sabor pela vida. Mais vida. Uma vida mais rica, plena e satisfatória. Ela me deu mais fé, esperança e coragem. Ela extingue as tensões, ansiedades, medos e preocupações. Ela dá propósito para a minha vida e direção. Ela aumenta consideravelmente a minha alegria. Me dá saúde abundante. Me ajuda a criar um oásis de paz no meio das tempestades de areia da vida. Francis Bacon estava certo quando disse, há mais de 300 anos, só um pouco de filosofia leva o homem ao ateísmo, mas uma filosofia profunda traz o homem à religião. Eu me lembro dos dias em que era comum discutir os conflitos entre ciência e religião, mas isso acabou. A mais nova das ciências, a psiquiatria, está ensinando o que Jesus ensinou. Por quê? Porque os psiquiatras perceberam que a oração e uma forte fé religiosa podem acabar com todas as preocupações, ansiedades, tensões e medos que acabam por causar mais da metade de todas as nossas doenças. Eles sabem que, como um de seus líderes, o Dr. A. Brill, disse, qualquer um que seja verdadeiramente religioso não vai desenvolver neurose. Se a religião não for verdadeira, então a vida não tem sentido e nem significado. Ela seria, então, uma farsa trágica. Entrevistei Henry Ford alguns anos antes de sua morte. Antes da nossa conversa, eu esperava que ele fosse me falar sobre as pressões dos longos anos que gastou construindo e presidindo uma das maiores companhias do mundo. Mas eu fiquei surpreso quando vi quão calmo e em paz ele parecia nos seus 78 anos de idade. Perguntei se ele se deixava tomar por preocupações e ele me respondeu, não, eu acredito que Deus está no controle dos negócios e ele não precisa de meus conselhos. Com Deus no controle, tudo acaba bem no final. Então, para que se preocupar? Hoje, até mesmo muitos psiquiatras estão se tornando evangelistas modernos. Eles não estão exatamente nos pressionando a levar uma vida religiosa para não cair no fogo do inferno, no além, mas estão nos encorajando a viver uma vida religiosa para evitar o fogo infernal da úlcera do estômago, angina, colapso nervoso e insanidade. Como exemplo do que os psicólogos e psiquiatras estão ensinando, leia o livro O Retorno para a Religião, escrito pelo Dr. Harry C. Link. Sim, a vida cristã é uma atividade inspiradora e provedora de boa saúde. Jesus disse, eu venho para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus denunciou e atacou a forma seca e morta dos rituais religiosos de sua época. Ele foi um rebelde. Pregava uma nova forma de religião, ou seja, uma religião cuja proposta fosse incomodar o mundo, e por isso foi crucificado. Ele ensinou que a religião deveria existir para o homem, e não o homem para a religião. Que o sábado, no sentido bíblico, foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ele falou mais sobre o medo do que sobre o pecado.
Um tipo errado de medo é pecado. Um pecado contra a sua saúde. Um pecado contra uma vida mais rica, mais feliz, mais plena e mais corajosa, que Jesus defendia. Emerson definiu a si mesmo como professor da ciência da alegria. Jesus também foi um mestre da ciência da alegria. Ele disse aos seus discípulos para regozijar e exultar de alegria. Jesus declarou que somente duas coisas eram importantes na religião: amar a Deus com todo o seu coração e ao seu próximo como a si mesmo. Qualquer pessoa que fizer isso é alguém religioso, sabendo disso ou não. Meu sogro, Henry Price, de Tulsa, Oklahoma, é um bom exemplo disso. Ele tenta viver sob a regra de ouro. É incapaz de fazer qualquer coisa por maldade, egoísmo ou desonestidade. No entanto, ele não frequenta igrejas e se considera um agnóstico. Bobagem! O que faz de um homem um cristão? Vou deixar John Bailey responder essa pergunta. Ele foi um destacado professor da Universidade de Edimburgo, na Escócia, e disse: o que faz de um homem um cristão não é a aceitação de certos pensamentos nem obediência a certas regras, mas o fato de ele possuir certo espírito e sua participação numa determinada vida. Se isso faz de um homem um cristão, então Henry Price é um nobre. William James, o pai da psicologia moderna, escreveu ao seu amigo professor Thomas Davidson, dizendo que, com o passar dos anos, ele descobria cada vez mais que não podia viver sem Deus. Eu já mencionei antes nesse livro o caso dos juízes que estavam escolhendo a melhor história sobre preocupação que meus alunos enviaram e tiveram tanta dificuldade para escolher entre duas histórias impressionantes que decidiram dividir o dinheiro entre os dois estudantes. Aqui está a segunda história que empatou em primeiro lugar. A inesquecível experiência de uma mulher que teve que provar da forma mais difícil que ela não conseguia seguir adiante sem Deus. E eu vou chamar essa mulher de Mary Cushman, apesar de não ser esse o seu nome verdadeiro. Ela tem filhos e netos que poderiam ficar constrangidos ao ver sua história publicada, então concordei em proteger a sua identidade. No entanto, essa mulher realmente existe. É bem real. Aqui está sua história. Durante a Grande Depressão de 1929, ela escreveu: o salário do meu marido era de apenas $18 por semana. Muitas vezes nós não tínhamos nem isso, porque ele não recebia quando ficava doente, o que acontecia com frequência. Ele sofria pequenos acidentes, tinha cachumba, febre escarlate e constantes ataques de influenza. Nós perdemos nossa pequena casa, que tínhamos construído com nossas próprias mãos. Devíamos $50 na mercearia e tínhamos 5 crianças para alimentar. Eu lavava e passava as roupas dos vizinhos e comprava roupas usadas no bazar do Exército da Salvação e as reformava para que meus filhos pudessem ter algo para vestir. Eu adoeci de tanta preocupação. Um dia, o dono da mercearia, onde devíamos $50, acusou meu filho de 11 anos de ter roubado algumas moedas. Meu filho chorou quando me contou isso. Eu sabia que ele era honesto e sensível, e que tinha sido humilhado e desacreditado na frente de outras pessoas. Aquilo foi a gota d'água. Me desanimou de vez. Eu me lembrei de todas as dificuldades que já tínhamos passado e não via nenhuma esperança para o futuro. Devo ter ficado temporariamente maluca de tanta preocupação, porque desliguei a máquina de lavar roupa, levei minha filhinha de 5 anos para o quarto e comecei a tampar as frestas da janela com trapos e papel. Minha filha me perguntou: "O que você está fazendo, mamãe?" E eu respondi que tinha uma fresta aberta. Em seguida, abri a boca do aquecedor a gás que tínhamos no quarto, mas não acendi a chama. Assim que deitei na cama, minha filhinha disse: "Que engraçado, mamãe. Por que nós acabamos de levantar?" E eu disse: "Tudo bem, querida. Vamos só tirar uma sonequinha." Fechei os meus olhos e fiquei ouvindo o som do gás saindo pela boca do aquecedor. Eu jamais esquecerei do cheiro de gás. De repente, ouvi uma música. Eu tinha esquecido de desligar o rádio da cozinha, mas agora nada mais importava.
Só que a música continuou e naquele instante ouvi alguém cantando um daqueles hinos antigos. Quão bondoso amigo é Cristo! Carregou a nossa dor e nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Falta ao coração ferido gozo, paz, consolação? Isso é porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno. Vai com fé, teu mal expor. À medida que eu ouvi aquele hino, percebi que tinha cometido um erro trágico. Tinha tentado combater minhas guerras terríveis sozinha. Não tinha levado minhas lutas e preocupações a Deus em oração. Eu dei um pulo, desliguei o gás, abri a porta e as janelas. Eu chorei bastante e orei durante o restante daquele dia. Não pedi por socorro, mas apenas agradeci pelas bênçãos que Deus tinha me dado. 5 crianças maravilhosas e todas muito saudáveis, com bons corações e fortes mental e fisicamente. Eu prometi a Deus que jamais iria ser tão ingrata como tinha sido, e mantive a promessa. Mesmo depois que perdemos nossa casa e tivemos que mudar para uma casa bem pequena, que alugamos por apenas $5 mensais no interior, agradeci a Deus por isso. Eu agradeci a Deus porque pelo menos tínhamos um teto sobre as nossas cabeças e podíamos ficar aquecidos e secos. Eu agradeci honestamente a Deus por as coisas não serem piores do que já eram. E eu acredito que Deus me ouviu porque ao longo do tempo as coisas foram melhorando, não da noite para o dia, mas à medida que a depressão financeira foi ficando mais leve e começou a sobrar um pouco mais de dinheiro. Eu consegui um emprego de recepcionista e guardadora de casacos e chapéus num grande country club e fazia bico vendendo meias femininas. Para juntar dinheiro para a faculdade, um dos meus filhos conseguiu um emprego numa fazenda e tinha que ordenhar 13 vacas de madrugada e também à noite. Hoje meus filhos são todos adultos e casados. Eu tenho 3 netinhos, e quando me lembro daquele dia terrível em que eu abri a saída de gás do nosso aquecedor, agradeço a Deus sem parar por Ele ter me acordado na hora certa. Quantas alegrias eu teria deixado de vivenciar se tivesse realmente ido até o final com aquela decisão. Quantos dias maravilhosos eu teria perdido para sempre. Hoje, sempre que ouço que alguém está querendo tirar a sua própria vida, sinto vontade de gritar: não faça isso! Não faça isso! Os momentos mais tenebrosos que vivemos duram pouco tempo, e daí vem o futuro. Nos Estados Unidos, alguém comete suicídio a cada 35 minutos, em média. Alguém tem um colapso mental a cada 120 segundos, em média. A maioria desses suicídios, e provavelmente muitas dessas tragédias de colapso mental, poderiam ser evitadas se essas pessoas tivessem tido o consolo e a paz que a religião e a oração podem dar. Um dos mais conceituados psiquiatras, Dr. Carl Jung, diz no seu livro O Homem Moderno em Busca de uma Alma. Nos últimos 30 anos, pessoas de todos os países civilizados têm me procurado para consultas. Eu já cuidei de centenas e centenas de pacientes. Entre todos esses pacientes, os que estão na segunda metade de suas vidas, digamos com mais de 35 anos, não há uma só pessoa cujo problema, como último recurso, não tenha sido encontrar uma percepção religiosa sobre a vida. É seguro dizer que todos eles ficaram doentes porque perderam aquilo que a verdadeira religião, em qualquer época da história, tem dado aos seus seguidores. E nenhum deles foi realmente curado, a não ser os que recobraram a sua fé na religião. Essa declaração é tão importante que vou repeti-la. Dr. Carl Jung disse: nos últimos 30 anos, pessoas de todos os países civilizados têm me procurado para consultas. Eu já cuidei de centenas e centenas de pacientes. Entre todos esses pacientes, os que estão na segunda metade de suas vidas, digamos com mais de 35 anos, não há uma só pessoa cujo problema, como último recurso, não tenha sido encontrar uma percepção religiosa sobre a vida. É seguro dizer que todos eles ficaram doentes porque perderam aquilo que a verdadeira religião, em qualquer época da história, tem dado aos seus seguidores.
e nenhum deles foi realmente curado, a não ser os que recobraram a sua fé na religião. William James disse algo muito parecido. A fé é uma das forças pela qual o homem vive, e a ausência total dela significa colapso. O falecido Mahatma Gandhi, o maior líder indiano depois de Buda, teria entrado em colapso se não tivesse buscado inspiração no poder da oração. Como eu sei disso? Porque o próprio Gandhi disse isso. Sem oração, ele escreveu, eu teria me tornado um lunático há muito tempo. Milhares de pessoas poderiam dar esse mesmo testemunho. Meu próprio pai, como eu já afirmei, teria se atirado no rio e se afogado, se não fosse pelas orações e a fé da minha mãe. Provavelmente, milhares de almas torturadas que estão agora gritando dentro de nossos hospícios poderiam ter sido salvas se tivessem buscado o socorro de um poder do alto, em vez de tentarem lutar as suas batalhas pela vida sozinhos. Quando somos afligidos e chegamos ao limite de nossas forças, muitos de nós nos voltamos para Deus em desespero. Não existe ateu nas trincheiras à frente da batalha. Mas por que nós esperamos até entrarmos em desespero? Por que não renovar nossas forças todos os dias? Por que esperar para ir à igreja no domingo? Por muitos anos eu tive o hábito de entrar em igrejas vazias nas tardes de dias da semana. Quando eu estava com muita pressa e em meio a tanta correria que não tinha sequer um minuto para pensar nas coisas espirituais, eu dizia para mim mesmo: espere um minuto, Dale Carnegie. Espere um minuto. Por que toda essa correria e pressa maluca, garoto? Você precisa dar uma pausa e colocar as coisas dentro da perspectiva correta. Em tempos como esses, muitas vezes eu parava e entrava na primeira igreja aberta que eu encontrasse. Apesar de ser protestante, frequentemente, em tardes dos dias da semana, dava uma paradinha na Catedral de St. Patrick, na Fifth Avenue, e me lembrava de que eu estaria morto em 30 anos, mas que todas as verdades que as igrejas ensinam são eternas. Eu fechava meus olhos e orava. Descobri que fazer isso acalmava os meus nervos, descansava o meu corpo, deixava as minhas perspectivas mais claras e me ajudava a reavaliar meus valores. Posso recomendar isso a você? Nos últimos 6 anos, tempo em que escrevi esse livro, colecionei centenas de exemplos concretos de homens e mulheres que venceram as suas preocupações através da oração. Os arquivos no meu escritório estão cheios de casos iguais a esses. Vamos pegar o exemplo típico da história do desencorajado e desanimado vendedor de livros John R. Anthony, de Houston, Texas. Aqui está a história que ele mesmo me contou. 22 anos atrás, eu fechei meu escritório de advocacia para me tornar representante estadual de uma editora americana de livros de direito. Minha especialidade era vender livros de direito para advogados, livros que eram quase indispensáveis. Eu fui treinado e estava pronto para realizar o trabalho. Eu sabia como falar sobre os livros e convencer os clientes, e tinha as respostas para todas as possíveis objeções. Antes de telefonar para um possível comprador, eu me familiarizava com a sua área de advocacia, sua especialidade, sua preferência política e os seus passatempos. Durante a entrevista, eu usava essas informações para ampliar as possibilidades. Mas alguma coisa estava errada. Eu não conseguia nenhum pedido. Comecei a ficar extremamente desanimado. Conforme os dias iam passando, dobrei e redobrei os meus esforços. Mas ainda assim, eu não conseguia fechar uma venda para ao menos pagar minhas contas. Um sentimento de medo e terror começou a crescer dentro de mim. Já estava com medo até mesmo de fazer ligações. Antes de entrar no escritório de um possível comprador, aquele medo e sentimento de temor se tornavam tão fortes dentro de mim que eu começava a andar para lá e para cá no corredor em frente à porta ou saía do prédio e ficava andando em volta do quarteirão. Então, depois de perder um tempo precioso e de conseguir criar uma falsa sensação de coragem, suficiente para arrombar a porta, eu girava a maçaneta com as mãos trêmulas, com a esperança de que o cliente não estivesse ali naquele momento.
Meu gerente de vendas me ameaçou, dizendo que iria parar de me dar adiantamentos se eu não enviasse mais pedidos. Minha esposa me pedia dinheiro para pagar a conta da mercearia. As preocupações começaram a me sufocar completamente. Dia após dia, eu ficava mais e mais desesperado. Eu não sabia mais o que fazer. Como já disse antes, havia fechado o escritório particular de advocacia que eu tinha em casa e abri mão de meus clientes. Eu estava falido. Não tinha dinheiro nem para pagar as contas do hotel, nem para comprar a passagem de volta para casa. Até que, finalmente, após mais um dia decepcionante, caminhei com dificuldade até o quarto do hotel pela última vez, assim eu pensava. Pelo menos, até onde eu sabia, eu estava completamente derrotado. Desanimado e deprimido, não sabia para onde correr. Já não importava mais se estivesse vivo ou morto. Eu estava lamentando até mesmo o fato de ter nascido. Não tinha mais do que um copo de leite quente para jantar naquela noite, e até mesmo aquele copo de leite era mais do que eu podia pagar. Naquela noite, eu entendi por que homens desesperados se atiravam das janelas dos hotéis. Eu também teria pulado se tivesse tido coragem suficiente para isso. Comecei a pensar qual seria o propósito da vida. Eu não sabia e não conseguia entender. Já que não tinha ninguém a quem eu pudesse recorrer, recorri a Deus. Comecei a orar. Implorei ao Todo-Poderoso que me desse luz, entendimento e uma direção através daquele deserto denso e tenebroso que tinha me envolvido. Eu pedi a Deus que me ajudasse a conseguir pedidos para os meus livros e dinheiro para alimentar os meus filhos e minha esposa. Depois daquela oração, eu abri meus olhos e vi uma Bíblia dos Gideões sobre a mesa de cabeceira da cama naquele quarto solitário. Eu abri e li aquelas lindas promessas imortais de Jesus que devem ter inspirado incontáveis gerações de homens sem esperança. Um ensinamento que Jesus deu aos seus discípulos que dizia como se manter longe das preocupações. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem. Não trabalham, nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. À medida que eu orava e também lia essas palavras, um milagre aconteceu. Minha tensão nervosa desapareceu. As ansiedades, medos e preocupações foram transformados numa coragem aconchegante, em esperança e uma fé triunfante. Fiquei feliz e, apesar de não ter dinheiro nem para pagar a conta do hotel, me deitei e dormi esplendorosamente, sem preocupação, como não fazia há anos. Na manhã seguinte, eu não aguentava esperar a hora de os escritórios de advocacia abrirem. Me aproximei da porta do primeiro escritório, naquele dia lindo, chuvoso e frio, com uma atitude firme e positiva. Girei firmemente a maçaneta. Quando entrei, fui direto até o meu cliente, ergui meu queixo e, com uma dignidade adequada, todo sorridente, fui logo dizendo: Bom dia, Sr. Smith. Eu sou John R. Anthony, da Companhia de Livros Jurídicos All American. Ah, sim, sim, ele respondeu sorrindo também, na medida em que levantava da cadeira com a mão estendida. Estou feliz em encontrá-lo. Sente-se, por favor. Eu vendi mais naquele dia do que em muitas semanas. Naquela noite, voltei ao hotel com muito orgulho e me sentindo como um herói conquistador. Eu me senti como se fosse outro homem, um novo homem. E eu era um novo homem porque havia adquirido uma atitude mental nova e vitoriosa.
Eu não tive um jantar simples ou um copo de leite naquela noite. Não, senhor. Eu pedi um bife suculento com tudo que tinha direito. Daquele dia em diante, minhas vendas decolaram. Eu nasci de novo naquela noite, 24 anos atrás, naquele pequeno hotel de Amarillo, Texas. Minha aparência exterior ainda era a mesma no dia seguinte, da mesma forma que tinha sido durante aquelas semanas de derrota, mas algo tremendo tinha acontecido dentro de mim. De repente, tomei conhecimento do meu relacionamento com Deus. Um homem sozinho pode ser facilmente derrotado, mas um homem, tendo o poder vivo de Deus dentro dele, se torna invencível. Eu sei, e eu vi isso sendo trabalhado na minha própria vida. Peça e receberá. Busque e achará. Bata e a porta se abrirá. Quando a senhora L.G. Bird, de Highland, Illinois, se viu diante de uma completa tragédia, ela descobriu que poderia encontrar paz e tranquilidade quando dobrou seus joelhos e orou. Ó Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Numa noite, ela escreveu na carta que me enviou: nosso telefone tocou 14 vezes até eu ter coragem de levantá-lo do gancho. Eu sabia que era do hospital e estava aterrorizada. Me apavorava com a ideia de que nosso pequeno bebê estava morrendo. Ele estava com meningite. Os médicos já tinham dado penicilina a ele, mas sua temperatura era muito inconstante e eles temiam que a enfermidade tivesse migrado para o cérebro. Isso provocaria um tumor e, consequentemente, o mataria. A ligação era exatamente sobre o que eu temia. O hospital estava pedindo a nossa presença imediatamente. Talvez você possa imaginar a angústia que eu e meu marido sentimos, sentados naquela sala de espera. Todos tinham seus bebês com eles, mas nós estávamos de mãos vazias, imaginando se um dia teríamos nosso bebezinho em nossos braços novamente. Quando entramos no consultório, o olhar do médico encheu nossos corações de temor. Suas palavras trouxeram mais terror. Ele disse que a chance de nosso bebê sobreviver era de 25%. E caso conhecêssemos outro médico, devíamos consultá-lo. No caminho de volta para casa, meu marido se desesperou e deu um soco no volante do carro, dizendo: Betsy, eu não posso desistir daquele rapazinho. Você já viu um homem chorar? Não é uma experiência agradável. Paramos o carro e, depois de conversarmos sobre o assunto, decidimos parar numa igreja e orar. Dissemos a Deus que se essa fosse a sua vontade, então nós iríamos abrir mão do nosso desejo para que se realizasse a vontade dele. Nós afundamos no banco e com muitas lágrimas oramos. Não a nossa, mas que seja feita a vossa vontade. No momento em que pronunciei aquelas palavras, me senti bem melhor. Uma sensação de paz que eu não sentia há muito tempo invadiu o meu ser. Durante o percurso de volta para casa, eu fiquei repetindo essa frase. Ó Deus, não a nossa, mas que seja feita a vossa vontade. Dormi profundamente naquela noite, pela primeira vez em uma semana. O médico telefonou alguns dias depois e disse que nosso Bob tinha superado a crise. Agradeço a Deus pelo filho forte e saudável de 42 anos que tenho hoje. Eu sei que os homens acham que religião é coisa de mulher, criança e pregadores. Eles se vangloriam de serem os caras e acham que podem enfrentar suas batalhas sozinhos. Quão surpresos eles ficariam se soubessem que muitos dos caras mais famosos do mundo oram todos os dias. Por exemplo, o cara Jack Dempsey, um dos pugilistas mais famosos da história, me disse que jamais se deitava antes de fazer as suas orações. Ele me contou que jamais toma uma refeição sem antes agradecer a Deus por isso. Também me falou que orava todos os dias antes de treinar para um campeonato e que também orava antes do gongo soar para um novo round. A oração, ele disse, me ajudava a lutar com coragem e confiança. O cara, Connie Mack, me contou que jamais conseguia pegar no sono se não orasse. O cara, Ed Rickenbacker, me contou que acreditava no poder da oração e que orava todos os dias. O cara,
Edward R. Stettinius, antigo alto executivo da General Motors e da United States Steel e ex-secretário de Estado, me falou que orava pedindo sabedoria e direção a cada noite. O cara, J. Pierpont Morgan, o maior financista de sua época, muitas vezes ia sozinho à Trinity Church, no início da Wall Street, nos sábados à tarde e ajoelhava-se em oração. Quando o cara, Dwight Eisenhower, foi à Inglaterra para assumir o supremo comando dos exércitos aliados da Inglaterra e Estados Unidos, ele levou apenas um livro no avião com ele, a Bíblia Sagrada. O cara, General Mark Clark, me contou que lia a Bíblia todos os dias durante a guerra e se ajoelhava em oração. Assim também fizeram Chiang Kai-shek, General Montgomery e Monte de El Alamein. O almirante Lord Nelson, na Batalha de Trafalgar, também. A mesma coisa fizeram o general George Washington, Robert E. Lee, Stonewall Jackson e um grande número de grandes líderes militares. Estes caras descobriram a verdade sobre a declaração de William James. Nós e Deus temos um pacto, e quando abrimos nossas vidas para receber a sua influência, nosso destino mais profundo é realizado. Muitos caras descobriram isso. 72 milhões de americanos são membros de igrejas hoje em dia. Um recorde. Como eu disse antes, até mesmo cientistas estão se voltando para a religião. Veja o exemplo do Dr. Alexis Carrel, que escreveu o livro O Homem, Esse Desconhecido, e ganhou o maior prêmio entregue a um cientista, o Prêmio Nobel. O Dr. Carrel disse, no artigo da revista Reader Digest, a oração é a forma mais poderosa de energia que alguém pode gerar. É uma força tão real quanto a lei da gravidade. Como médico, eu tenho visto homens que, após todas as terapias terem falhado, se levantam do leito de enfermidade e melancolia através do esforço pleno da oração. A oração, como o rádium, é uma fonte própria de energia luminosa. Quando oramos, criamos uma ligação, um elo com a poderosa força motriz que impulsiona o universo. Nós oramos para que uma parte desse poder possa ser usada para atender nossas necessidades. Quando pedimos, nossas deficiências humanas são diminuídas e nos levantamos renovados e curados. Sempre que nos dirigimos a Deus em fervorosa oração, nós mudamos nossa alma e corpo para melhor. Não existe a possibilidade de qualquer pessoa que decida orar por apenas um momento não ter um bom resultado com isso. O almirante Byrd sabia o que significa a ligação, o elo com a poderosa força motriz que nos impulsiona. Ele conta essa história em seu livro Solitário, sobre o pior período da sua vida. Em 1934, ele ficou 5 meses soterrado dentro de uma cabana na calota polar Barreira de Ross, na plena imensidão da Antártida. Ele era a única criatura viva ao sul da latitude 78. Tempestades de neve rugiam acima de sua choupana. A temperatura chegou a 34 graus abaixo de zero. Ele estava completamente rodeado por uma noite interminável, e além de tudo isso, descobriu que estava sendo envenenado pouco a pouco pelo monóxido de carbono que saía do seu fogão. O que fazer? O socorro mais próximo estava a 123 milhas de distância e poderia não chegar até ele por vários meses. Ele tentou consertar o fogão e a ventilação, mas o vazamento continuava. O esforço e o frio intenso muitas vezes o derrubavam. Ele ficava caído no chão completamente inconsciente. Não conseguia comer, dormir e ficava tão fraco que mal conseguia sair daquele lugar. Muitas vezes temia não estar vivo na manhã seguinte e se convenceu de que iria morrer naquela cabana e que o seu corpo ficaria escondido debaixo do gelo eterno. O que salvou a sua vida? Um dia, no mais profundo do desespero, ele pegou sua caderneta de anotações e começou a fazer um esboço sobre a sua filosofia de vida. A raça humana, ele escreveu, não está sozinha no universo. Ele refletiu sobre as estrelas, sobre a dança organizada das constelações e dos planetas, sobre como o mesmo sol de sempre iria mais uma vez iluminar até mesmo o fim de mundo das regiões do Polo Sul. Então ele escreveu em seu diário:
eu não estou sozinho. Esse entendimento de que ele não estava sozinho, mesmo naquele buraco no meio do gelo, naquele fim de mundo, foi o que salvou Richard Byrd. Eu sei que foi isso que me fez continuar, ele disse. Ele continua a narrativa e acrescenta: poucos homens, durante a sua vida inteira, chegam a usar todos os seus recursos. Temos poços profundos, isto é, reservas de força e energia que nunca são usadas. Richard Byrd aprendeu a canalizar aquelas reservas e a extrair a energia delas se voltando para Deus. Glenn A. Arnold, lá no meio das plantações de milho, no estado de Illinois, aprendeu a mesma lição que o almirante Byrd no meio do gelo polar. O Sr. Arnold, um investidor de seguros de Chillicothe, Illinois, iniciou seu discurso sobre vencer a preocupação dessa forma. Há 8 anos, eu tranquei a porta da frente da minha casa pela última vez na minha vida, segundo eu pensava. Praticamente me arrastei até meu carro e me dirigi ao rio mais próximo. Eu era um completo fracasso, ele disse. Um mês antes, meu pequeno mundo havia desabado completamente dentro da minha cabeça. Minha loja de ferramentas elétricas estava no buraco. Minha mãe estava morrendo. Minha esposa estava grávida de nosso segundo filho. As despesas com o médico estavam aumentando. Nós tínhamos hipotecado tudo, nosso carro e nossos móveis, para começarmos esse pequeno negócio. Eu tinha inclusive feito um empréstimo com a minha companhia de seguros. Agora tudo estava perdido. Eu não aguentava mais aquela situação. Por isso, entrei naquele carro e me dirigi para o rio, determinado a acabar com aquela situação deplorável. Dirigi alguns quilômetros, parei o carro no acostamento, sentei-me perto dali e chorei feito uma criança. Comecei a pensar. Em vez de ficar rodeando em círculos pavorosos de preocupação, eu tentei raciocinar construtivamente. A minha situação era tão ruim assim? Será que poderia ser pior? A situação realmente não tinha nenhuma esperança? O que eu poderia fazer para melhorar tudo aquilo? Decidi ali mesmo entregar todos os meus problemas a Deus e pedir a Ele que cuidasse de tudo por mim. Então orei. Orei muito. Eu orei como se a minha vida dependesse disso, o que, de fato, era verdade. Depois disso, algo estranho aconteceu. Assim que eu entreguei meus problemas a alguém mais poderoso do que eu, senti uma paz em minha mente que não sentia há meses. Acho que fiquei sentado no chão por mais de meia hora, chorando e orando. Voltei para casa e dormi como uma criança. Na manhã seguinte, eu acordei com confiança. Eu não tinha mais nada a temer, porque agora eu dependia de Deus para me guiar. Fui até uma loja de departamentos de cabeça erguida e falei com confiança durante a entrevista para uma vaga de vendedor no departamento de equipamentos elétricos. Eu sabia que conseguiria aquele emprego. E consegui. Eu me dei bem nesse ramo até que todas as empresas congêneres entraram em colapso por causa da guerra. Então comecei a vender seguros de vida, tudo sob o gerenciamento do meu grande guia. Isso foi há apenas 5 anos. Agora todas as minhas contas estão pagas. Tenho uma família maravilhosa, 3 filhos brilhantes, minha casa própria, um carro novo e $25.000 depositados em forma de seguro de vida. Quando eu olho para o passado, me sinto feliz por ter perdido tudo e entrado em depressão, o que me levou até aquele rio, porque aquela tragédia me ensinou a confiar em Deus. E agora tenho a paz e a confiança que jamais sonhei que teria. Por que a fé religiosa traz tamanha paz, calma e confiança? Vou deixar William James responder. Ele diz: as turbulentas ondas da superfície inquieta não perturbam as partes profundas do oceano. E para aquele que controla as maiores e mais vastas realidades permanentes, as vicissitudes de cada momento de seu destino pessoal parecem ser coisas insignificantes. A pessoa realmente religiosa não pode ser abalada e está cheia de tranquilidade. Está sempre pronta para qualquer tarefa que tenha que desempenhar naquele dia. Se estamos ansiosos e preocupados, por que não ter uma experiência com Deus? Immanuel Kant disse: por que não aceitar uma crença em Deus simplesmente porque precisa de tal crença?
Por que você não se conecta agora mesmo com a poderosa força motriz que move o universo? Mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, porque foi ensinado a não ser, ou apenas porque nunca sentiu nada, e mesmo que você seja completamente cético, as orações podem ajudá-lo muito mais do que você imagina, porque são uma coisa prática. O que quero dizer com coisa prática? Eu quero dizer que a oração atende a 3 necessidades psicológicas básicas que qualquer pessoa tem, acreditando ou não em Deus. 1. A oração nos ajuda a colocar em palavras justamente aquilo que mais está nos atribulando. Nós vimos no capítulo 4 que é quase impossível lidar com um problema que permanece sempre nebuloso e vago. A oração é algo mais ou menos igual ao ato de escrevermos numa folha de papel o que está nos perturbando. Se quisermos pedir por ajuda ou socorro, mesmo que seja de Deus, temos que colocar isso em palavras. 2. A oração nos passa o sentimento de poder compartilhar as nossas cargas e de não estarmos sozinhos. Poucos de nós somos fortes o suficiente para suportar os fardos mais pesados sozinhos, isto é, os problemas mais agonizantes. Algumas vezes, a natureza das nossas preocupações é tão séria que não podemos nem compartilhá-la com as pessoas mais íntimas ou com nossos melhores amigos. Então, a oração se torna a solução. Qualquer psicanalista nos dirá que quando estamos cheios de problemas, tensos e sentindo agonia em nossa alma, é terapeuticamente bom desabafarmos e compartilharmos os nossos problemas com alguém. Mas quando não podemos compartilhar isso com alguém, podemos sempre contar tudo a Deus. 3. A oração inicia a força do princípio ativo de fazer algo. É o primeiro passo rumo à ação. Eu duvido que alguém que ore para alcançar algum objetivo, dia após dia, não possa receber os benefícios disso. Em outras palavras, ficar sem dar os passos necessários para superar o problema. O mundialmente famoso cientista Dr. Alexis Carrel disse: a oração é a forma mais poderosa de energia que podemos gerar. Então, por que não fazer uso disso? Chame de Deus, Alá ou de Espírito. Por que ficar brigando por definições ou terminologias se esses poderes misteriosos da natureza podem nos auxiliar? Por que você não fecha a porta do seu quarto agora mesmo, se ajoelha e desabafa o que você está sentindo? Se você perdeu a sua fé, implore ao Deus Todo-Poderoso que a renove dentro de você e repita essa linda oração feita por Francisco de Assis há 700 anos. Senhor, faça-me um instrumento da tua paz. Onde tiver ódio, que eu semeie amor. Onde tiver ofensa, que eu semeie perdão. Onde tiver desespero, que eu leve esperança. Onde tiver trevas, que eu leve a luz. Onde tiver tristeza, que eu leve alegria. Ó Mestre Divino, permita que eu não busque ser consolado mais do que console, compreendido mais do que compreenda, ser amado mais do que ame, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Para a vida eterna.